Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Bock, professor de Direito Administrativo e coordenador pedagógico da Ciclo Renovando Conhecimento. Inicialmente, dizer que é uma grande satisfação para mim estar inaugurando esse quadro, o Ciclo à Prova, com o objetivo de ajudá-los ainda mais nessa árdua preparação para concursos públicos e exames do OAB, de modo que a gente possa oferecer aqui o maior quantitativo de dicas possível para que vocês possam lograr a aprovação almejada pela gente, a equipe de professores e também por vocês, é claro. No Ciclo à Prova de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado. Existe uma responsabilidade extracontratual e uma responsabilidade contratual, que está pautada em um contrato administrativo, como o próprio nome revela. A responsabilidade que nós vamos abordar hoje é uma responsabilidade extracontratual. É aquela que decorre diretamente do ordenamento jurídico. E o ponto de partida da responsabilidade civil do Estado é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que possui a seguinte redação: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. É o artigo da Constituição que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado, independente da comprovação de dolo ou culpa. Percebam, portanto, que esse artigo da Constituição pode ser dividido em três partes: pessoas responsáveis, pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público. Os agentes públicos que atuam nessa qualidade, ou seja, que atuam com um sentimento funcional. Não precisa, portanto, que o dano seja causado dentro do horário de trabalho, dentro do local de trabalho. Basta, como diz a jurisprudência do STF, que esse dano ocorra a partir de uma atuação correspondente a um sentimento funcional do agente público. E a terceira parte, correspondente ao direito de regresso. É o direito que tem o Estado, o poder público, de cobrar do agente público, se esse agente público atuou com dolo ou culpa, o valor pago a título de indenização. Ponto de aprofundamento. Nós temos três aspectos importantes para ressaltar na jurisprudência do STF e do STJ. Primeiro aspecto, seja em relação a terceiro usuário, seja em relação a terceiro não usuário do serviço público, a responsabilidade é sempre de natureza objetiva. Evoluiu a jurisprudência do STF para entender que seja usuário, seja não usuário, porque o texto constitucional não faz essa distinção, a responsabilidade é sempre de natureza objetiva. Segundo ponto de aprofundamento, diz o STF desde 2006, teoria da dupla garantia. Significa dizer que o terceiro apenas pode propor uma ação contra o Estado. E o Estado, se for o caso, ingressa com uma ação de cobrança chamada ação de regresso, com o intuito, como nós abordamos, de cobrar do agente público que foi pago a título de indenização. E por que duas garantias? Uma garantia para o terceiro, qual seja, de que a responsabilidade seja de natureza objetiva. E uma segunda garantia para o agente público. Qual é a garantia que tem o agente público? Garantia de apenas responder em face do Estado. E o terceiro ponto de aprofundamento envolvendo a temática, envolvendo responsabilidade civil do Estado. Havia uma discussão até certo tempo, muito grande, qual o prazo para propor ação em face do Estado, se seria o prazo de 5 anos ou o prazo de 3 anos. Entendeu a jurisprudência do STJ que a partir de alguns julgados relativamente recentes, que o prazo é de 5 anos, com fundamento no decreto 20.910 de 32. Decreto 20.910 de 32 prevê o prazo de 5 anos das ações contra a Fazenda Pública e é esse prazo que deve ser utilizado também na responsabilidade civil do Estado. Fiquem com Deus e até a próxima.